Olá, sou o pastor Murilo. Estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de amor e de esperança para o teu coração. Em tudo dai graças. Nos cultos de doutrina da nossa igreja, nosso Mestre Jesus Cristo vem falando invariavelmente aos nossos corações através do seu servo, pastor Manuel Antônio Ribeiro. Toda terça-feira há uma festa de louvor e adoração na qual o convidado especial jamais se esquivou de estar presente. Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, nunca deixa de atender ao chamado dos que o clamam. Não há contratempo para o nosso Mestre e Senhor Salvador, Jesus Cristo. Chova ou faça sol, Jesus jamais deixa de comparecer quando 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, como testifica Mateus, capítulo 18, versículo 20. Diferentemente dos seres humanos, não é verdade? É o que aprendemos na Bíblia Sagrada em Mateus, capítulo 21, versículo 29, na parábola dos 2 filhos, que chamados a ajudar o pai na vinha, o primeiro respondeu, sim, Senhor, porém não foi. Aos que atendem ao chamado do nosso Deus e Pai, Ele nos enche com sua graça e nos fortalece, nos ensinando a abraçar o escudo da fé, com o qual, disse o Senhor, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, como testifica Efésios, capítulo 6, versículo 16. Nosso pastor, servo do Senhor, é sempre usado pelo Espírito Santo para ministrar à igreja o poder da adoração e do louvor a Deus em tudo dando graças. Realmente é muito fácil dar graças quando já recebemos a bênção. Mesmo assim, dos 10 leprosos curados pelo Mestre, somente um deles retornou para agradecer a bênção, como testifica Lucas, capítulo 17 e versículo 15. Mas nosso Mestre Jesus disse que devemos fazer diferente, ou seja, como discípulos, devemos fazer o que Jesus ensinou num exemplo emblemático. O Senhor Jesus havia se retirado para um lugar deserto após a morte de João Batista, e tendo a multidão seguido o Mestre, Jesus se compadeceu dela e curou seus enfermos. Caindo a noite, notou que aquela multidão estava faminta, e só havia 5 pães e 2 peixes. Tomou-os e deu graças a Deus, porque já não via mais os 5 pães e 2 peixinhos, via o milagre da multiplicação que alimentou aquela multidão. É assim que devemos nos portar, mesmo diante de grandes tribulações, angústias e sofrimentos. O apóstolo Paulo é outro exemplo muito interessante. Paulo estava sendo conduzido a Roma preso. Em dado momento da viagem, ele advertiu o comandante do barco que os conduzia sobre o perigo que enfrentariam caso prosseguissem em viagem, quando Paulo disse então, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida, como vemos em Atos capítulo 27, versículo 10. Mas não creram. Depois de 14 dias à deriva, sem comer, Paulo aconselhou a tripulação a se alimentar e, tendo dito isso, tomou um pão, deu graças a Deus, na presença de todos, e depois de o partir começou a comer, como vemos em Atos capítulo 27, versículo 35. Naquele momento, Paulo já não via a morte, entrevia a salvação de todos. Da mesma maneira, tem se portado diuturnamente o nosso pastor, Manuel Antônio Ribeiro, quando nos mostra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 18, a necessidade de em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo, nosso Mestre, para conosco. E o profeta Isaías não deixa por menos em Isaías capítulo 12, versículo 4, declarando, e direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Meu irmão, minha irmã, dito isso, em tudo dai graças. Pronto, nosso bate-papo fica por aqui. Semana que vem tem mais. Não perca a esperança no nosso país, não perca a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Ele deu a sua vida naquele Calvário para que pudéssemos ter vida e vida com abundância. E também não esqueça, pastor Murilo e pastora Marília Coutinho amam você. Amém? Que Deus nos abençoe.